Vamos com a leitura da mensagem que foi distribuída. A mensagem belíssima, a palavra, a leitura vai ser feita pelo nosso confrade Mendonça. Nós teremos uma página especial, muito ajustada ao tema da noite também. A palavra. A palavra é, sem dúvida, um dos fatores determinantes do destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, espalha o otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. Maledicente, cava despenhadeiros. Gentil, provoca reconhecimento. Atrevida, traz perturbação. Serena, produz calma. Fervorosa, impõe confiança. Descrente, invoca a frieza. Cruel, fere implacável. Sábia, ensina. Ignorante, complica. Por isso mesmo, exortava Jesus: não procures o argueiro nos olhos do teu irmão, quando trazes uma trave no teu olho. A palavra é bússola de nossa alma, onde estivermos. É a força que nos abre as portas do coração às fontes luminosas da vida, ou à corrente da morte. Emmanuel. Precisa dizer mais alguma coisa? Acho que não. É uma mensagem belíssima, uma mensagem de muita elevação, ensinamento profundo. Cabe-nos tão só, a cada um de nós, cabe tão só indagar. Qual é a minha palavra? Como é a minha palavra? Como eu estou falando, não é não? Com o Evangelho de Jesus e com as luzes da doutrina espírita, a nossa palavra tem de conquistar alta significação, alta qualificação. Prece inicial. Acompanhemos, Tereza. Meus irmãos, vamos nos preparar para a prece. Mentalizar a figura amorosa do Mestre Jesus, esse irmão que tanto nos ama e que está sempre ao nosso lado, nos bons e nos maus momentos de nossa vida. E vamos dizer-lhe: Jesus, nosso mestre e amigo, inicialmente queremos te agradecer por mais esta oportunidade de trabalho, de aprendizado, de crescimento interior que nos está sendo concedida esta noite. Te pedimos, Jesus, tua assistência, tuas bênçãos, como também a assistência dos mentores espirituais
para que as nossas atividades transcorram num ambiente de paz, de harmonia e fraternidade. Assistência especial também te pedimos, Jesus, para a nossa irmã Eliane, que vai expor o tema de hoje. Que ela se sinta orientada e envolvida em emanações de paz e de amor. Ilumina, Jesus, os nossos corações, as nossas mentes, para que melhor possamos compreender, assimilar os ensinamentos que nos serão transmitidos, procurando da melhor maneira que nos for possível aplicá-los na nossa vida diária. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que a tua luz nos ilumine e que a tua mãe, amorosa Maria de Nazaré, continue a velar por nós. Que assim seja. Ficou a mensagem introdutória do nosso trabalho da noite, a palavra. Ficou para nossa maior reflexão. Um grande ensinamento da espiritualidade. Vamos continuar em nossa noite de estudo com o tema O Grão de Mostarda. É provocativo, o grão de mostarda. E aí vai ser a expositora, nossa confreira, Eliane Nascimento. Vamos ouvir. Queridos amigos, queridos irmãos, é com muita satisfação que aqui retornamos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amado Mestre, estes momentos tão enriquecedores, e como diz o nosso irmão Porangabas, nós vamos fazer aqui um estudo nesse tema tão palpitante, nesta parábola, né, apresentada por Jesus. E o que nos convida, nos faz pensar, é que Jesus, o Mestre por excelência, quando esteve entre nós, em seu ministério libertador das almas, Jesus, por onde passava, atendia a todos os necessitados, promovendo os benefícios de todo jaez àqueles que o buscavam, àqueles que os procuravam. E por onde passava, Jesus atraía muita multidão por tudo que ele fazia, pelos seus feitos, e isso o tornava bastante conhecido. E cada lugarejo que Jesus ia passando, grande multidão acompanhava, ia em busca de um lenitivo, de uma palavra amiga, de uma orientação, de um conforto, de um refrigério para o seu sofrer. Todos queriam vê-lo, ouvi-lo, senti-lo, tocá-lo e receber as bênçãos daquele meigo e doce rabi. E como narram os evangelistas, lá em Cafarnaum, que ficava muito próximo ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, Jesus entra num barco e à beira-mar ele narra a parábola do semeador, do trigo e do joio e do grão de mostarda. Esta nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 18 e 19. E no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32. E é interessante que os três evangelistas, eles narram, eles comentam essa parábola de Jesus. Mas o que nos chamou a atenção foi exatamente a narrativa descritiva do evangelista Marcos. Porque Jesus, o maior educador por excelência de que se tem notícia na história da humanidade, ele levava a humanidade, a multidão, a arte de pensar numa cena em que estava acostumado todos os anos ali nos campos da Galileia. E aí ele inicia a sua narrativa: a que assemelharemos o reino de Deus. Ou seja, com o que ele é parecido, com que parábola o apresentaremos?
E agora a multidão, preparada psiquicamente, psicologicamente, para receber a sua mensagem, porque Jesus, no seu discurso, no seu diálogo, era um dos recursos mais utilizados por Jesus, era o diálogo explicativo, narrativo e questionativo para com todos, para que todos pudessem entender a sua mensagem. E aí Jesus inicia: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e torna-se frondosa, deita as grandes ramos, a ponto de as aves dos céus virem aninhar-se à sua sombra. E aí nós observamos o grão de mostarda. É tão pequenino. Nós conhecemos a mostarda no nosso dia a dia como um condimento para temperar nossos alimentos, os nossos lanches. Mas esse grão, ele é tão pequenino que é quase do tamanho da cabeça de um alfinete. Mas a mostarda palestina, ela cresce até a altura de 3 a 4 metros. E seus frutos, que são seus grãos, eles são muito nutritivos, ricos em proteínas e minerais. Por isso mesmo, as aves vêm, nutrem-se, alimentam-se e ficam fartos. E é interessante que Jesus, em 2 passagens no Evangelho, ele usa essa semente simbólica, o grão de mostarda, que é exatamente sobre o reino de Deus, que é a nossa realidade espiritual, é o nosso futuro, mas também esse grão de mostarda, ele se refere exatamente ao testemunho, à nossa fé, à confiança de superarmos, de transpormos as montanhas, as dificuldades, os insucessos, as vicissitudes da vida. Mas também aí é a prova, é o testemunho da nossa confiança exatamente na solicitude divina. E o Mestre dos Mestres, nesta noite, nos convida a uma reflexão sobre esse pequenino grão simbólico, à luz da doutrina espírita, para a nossa reflexão, como também para investirmos e os benefícios que advirão após a sua germinação. E aí nós lembramos aqui de Casimiro Cunha, em um de seus poemas, A Semente, quando nos diz: nos campos vivos da roça, a semente pequenina é página aberta aos homens, mostrando lição divina. É pequenina, mas somente a luz de grande atenção pode ser reconhecida no campo da plantação. Mas aqui nós questionamos: que nos ensina Jesus nesta parábola? Qual é o seu objetivo, a sua finalidade? Como o meigo Rabi da Galileia afirmou, o reino de Deus, assim, investido em nossa intimidade espiritual, tem a sua origem no pequenino grão do Evangelho, para ser desenvolvido e implantado, para que possa germinar, crescer e dar todos os seus frutos sanzonados de amor. E o Evangelho, toda a base fundamental da doutrina do Cristo, está exarada neste código divino trazido por Jesus. E ao termos contato, ao recebê-la, nunca mais seremos os mesmos, porque a partir daí envidaremos todos os esforços, trabalhemos para que possa germinar, crescer, florescer e beneficiar a tudo e a todos, todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia.
E esse reino ao qual Jesus se reporta, ele está fundamentado exatamente no seu crescimento moral e espiritual da criatura, como também o crescimento, a expansão da doutrina do Cristo, o cristianismo através dos séculos até a atualidade, que se expande e cresce e beneficia, alimentando a todos os sedentos na face da terra. Jesus afirmou: tudo passará, mas meus ensinamentos não passarão. Então todos terão acesso sim a este código divino, e foi por isso que Jesus, ele recomendou: ide, evangelizai, ensinai a todas as criaturas, sem preferencialismo de raça, de credo ou de posição social. Este código divino trazido por Jesus, todos terão acesso. É como nos diz Allan Kardec, é o roteiro seguro para a felicidade vindoura. Mas qual é então a relação que existe entre o reino de Deus e essa comparação com o grão de mostarda? Como é que vamos entender? Como é que vamos imaginar, estudar? Como falou o nosso irmão Porangaba, realmente nesta noite nós estamos estudando exatamente como desenvolver tudo isso. E aí nós lembramos exatamente do agricultor. Ele tem lá suas sementes, ele precisa plantar, mas ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa da terra, ele precisa adubar, ele precisa hidratar. Tudo isso sob a sua vigilância, o seu acompanhamento, preparar aquela terra para que possa receber as suas sementes. E a semente, a seu turno, ela vai envidar todos os esforços para se desenvolver, para que ela possa germinar, para que ela possa crescer. E aí surgir aquela planta pequenina, tenra, e subir na direção da luz solar. Mas a semente também vai depender da sua potencialidade, da sua força, das suas características, tudo isso sendo acompanhado pelo trabalho, pelo investimento do agricultor. Até porque a natureza não dá saltos. Até mesmo a nossa evolução não pode ser de um dia para a noite. Umas sementes, elas crescem rápido, germinam rápidos, e outras não. E assim também procede, assim também ocorre no terreno definitivo do espírito. E aí lembramos mais uma vez do poema de Casimiro Cunha. No entanto, o grãozinho humilde, que pouca gente repara, tem tarefas e caminhos, lições de belezas raras. Mas todos nós sabemos que a natureza não dá saltos. E nós precisamos fazer todo o investimento deste reino, anunciado por Jesus em nossa intimidade. E esse investimento vem desde épocas muito recuadas, quando nós fomos criados, simples e ignorantes, princípios inteligentes do universo. E aí estagiamos por todos os reinos até entrar na era da humanização, como encontramos em O Livro dos Espíritos, na questão 607. E como é que vamos entender essa explicação, essa narrativa dos instrutores celestes? E é lá na questão 607A, quando eles nos orientam, quando eles esclarecem. É, de certo modo, um trabalho preparatório, onde o princípio inteligente
ele se elabora, ele se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Sofre uma transformação numa série de existências e se torna espírito. Então, como vemos, aí o Sr. Porangaba disse, vamos ver que é um desafio exatamente este grãozinho de mostarda. Cada um que está aqui, encarnado e desencarnado, é sim um grãozinho de mostarda que precisa desenvolver, crescer e florescer. E aí nós lembramos do espírito Leon Denis, quando ele diz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a inteligência, ela dorme no vegetal, ela sonha no animal e acorda no homem, ela desperta, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. É lindo a gente escutar, é lindo estudarmos tudo isso. E aí nós vamos observar o quê? É quando entramos exatamente na era da humanização. Todos nós temos os atributos do Espírito. Todos nós temos as virtudes do divino, as virtudes do eterno latente em nossa intimidade. E nesta era da humanização, é quando tem desenvolvido essas potencialidades da alma, a inteligência, o pensamento, a vontade, a razão, a consciência. E é claro que ainda continuamos com o instinto animal, mas ele é, como diz Allan Kardec, o ponto de partida do desenvolvimento intelectual e, consequentemente, o desenvolvimento moral. Mas quando entra na era da humanização, somos conscientes, somos responsáveis, saberemos discernir o que é certo, o errado, o bem e do mal, e somos responsáveis pelas nossas ações, pela lei de causa e efeito. Mas graças a Deus que temos a consciência, e a consciência é esse fiscal interno, e avisa, e alerta, quando estamos derrapando, quando estamos saindo do caminho do bem. E graças a Deus que dá tempo de ouvirmos a voz da consciência, como tem um ditado muito antigo, ouça a voz da consciência. Se cada um refletisse e pudesse exatamente ouvir essa voz da consciência, quantos males, quantos desarranjos, quantos desmantelos evitaríamos, porque aí daria tempo sim de corrigir. E aí nós observamos que todos somos filhos e herdeiros de Deus. Temos latente, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós também somos inteligentes. Nós também temos o pensamento, porque o pensamento absoluto é a divindade. E o que é que estamos fazendo, usando e agindo com essas potencialidades do Espírito? A nossa inteligência, qual é o seu objetivo? Não é só para usufruir para o que bem quisermos e bem entendermos. A inteligência, ela tem um objetivo enobrecedor, altruísta, edificante, que promove o bem em todos os lugares, a todos e a todos, inclusive nas relações sociais. E aí o que é que observamos? Usamos a inteligência para a prática do mal, para subornar, para denegrir, para violentar e tantas outras paixões que não vamos ficar aqui mencionando, porque não é esse o objetivo. É apenas uma reflexão para que possamos nos analisar, refletir o que é que estamos fazendo com esses atributos do Espírito. E o nosso pensamento, essa poderosa energia que nós não conseguimos ainda avaliar o seu potencial. O pensamento,
quando nós emitimos um pensamento de bondade, um pensamento de ternura, envolve aquele para o qual está sendo emitido e provoca um bem-estar. Agora vamos pensar. Um pensamento vingativo, um pensamento negativo, um pensamento de ódio, de rancor e de desejo de vingança. Como é que ele vai atuar chegando ao outro, o qual nós direcionamos? Sem esquecermos que os primeiros prejudicados somos nós mesmos. Porque emitimos essa poderosa energia e sofremos já suas próprias consequências. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele diz o seguinte, que quando alguém mentaliza, pensa em tirar a vida do seu semelhante, seja qual for a forma, perispiriticamente, isso já aconteceu. Então, o nosso compromisso é grandioso nessa área, nessa atividade. Precisamos refletir, se não fizemos materialmente, mas nos comprometemos com as soberanas leis da vida. Então, como observamos, o pensamento, razão, vontade, tudo isso que temos íncito dentro de nós, é para usarmos, é para promovermos o bem-estar social coletivo com todos aqueles com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. E aí nós sabemos que essas potencialidades nós não podemos desenvolver numa única existência. Não é numa única encarnação que vamos adquirir, trabalhar, investir paciência, amor, compaixão. Daí a importância e o objetivo da reencarnação. Que o seu objetivo é o aperfeiçoamento do espírito. Todos nós somos aqui viajores da eternidade. Estamos aqui nessa escola abençoada, buscando o nosso melhoramento moral, porque temos um roteiro a seguir. É a nossa angelitude. Todos nós queremos ser espíritos da ordem dos espíritos puros, espíritos angélicos, espíritos felizes. E como nós não somos egoístas, queremos sim também que nossos entes queridos, amigos e familiares também prossigam juntos nessa caminhada, nessa jornada redentora. E Jesus, conhecedor das nossas fraquezas morais, das nossas paixões, das nossas deficiências, aí ele recomenda a buscarmos o reino de Deus. E onde é que está esse reino que Jesus afirmou? É num lugar tão pequenino como a palma da nossa mão fechada. É a área do sentimento, é lá no coração. E ele disse, o reino de Deus está dentro de vós, no santuário do vosso coração. Porque o que está aqui, vem para cá e externamos através da palavra, como essa mensagem ilustrou tão bem o compromisso de cada um com a arte de falar. E imaginemos só, o Espírito Emmanuel também tem uma outra mensagem sobre a língua, que nos convoca assim a uma reflexão. Já paramos para pensar porque a língua é tão pequenina e o lugar onde ela está, ainda mais presa assim, entre tantos ossos e os dentes, e tem gente que ainda diz assim, fulano tem uma língua tão grande que quando morrer ele vai, a língua no canto e ele no outro, né? Então precisamos sim fazer todas essas reflexões com o uso da nossa palavra, porque a palavra ela é uma seta, que depois que ela é direcionada, não tem como trazer, não tem como corrigir. É como a história da pena da galinha. A mulher falava demais da vida alheia. Aí lá o pároco disse para ela que ela fosse ao mercado, comprasse a galinha e viesse tirando as penas. Quando chegou, ela foi entregar. Ele disse, agora volte e vá juntar as penas. Ela disse, mas eu não tenho como juntar, porque o vento levou tudo. E aí sim foi quando ele mostrou a importância e a necessidade de sabermos como direcionarmos as nossas palavras. Porque nós também matamos
o ideal, matamos o objetivo, matamos uma vida com este tão pequenino membro que está dentro da nossa boca. Por isso Jesus recomendou o orai e o vigiai. Mas esse reino Jesus também recomenda a buscarmos em primeiro lugar. Porque nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui buscando, trabalhando pela nossa espiritualização. Esse é o nosso objetivo maior. Nós estamos aqui de passagem, não é para só curtir a vida. Nós precisamos sim da roupa, do sapato, do remédio, do trabalho, do lazer. Sim, faz parte. Estamos convivendo e vivendo no mundo material. Mas não esqueçamos o nosso primeiríssimo objetivo, que é a nossa espiritualização, é o nosso embelezamento espiritual. E é isso que vamos levar conosco na nossa bagagem, no nosso HD espiritual, que é o perispírito. E ao chegarmos na vida futura, vão logo olhar o nosso HD e vão ver o que foi que fizemos, o que foi que investimos, o que foi que conquistamos e também o que não conquistamos. Todos nós conhecemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. E tem aquela parte que diz assim, venha o teu reino. Então, Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, da coletânea de preces, ele descreve, tem lá muitas preces. Aliás, aquelas preces, os espíritos, eles ditaram aquelas preces como um modelo para quem não sabe fazer nenhuma prece. Mas ali é só um modelo. Mais adiante, tente falar com o Pai Celestial com suas palavras, com os seus sentimentos. E Kardec comenta o Pai Nosso passo a passo. E aí ele diz, venha o teu reino. E Kardec comenta, Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria. Se eles as cumprissem, fácil seria e tudo isso promoveria a sua felicidade. Jesus afirmou, a felicidade não é deste mundo, de fato não é, mas podemos sim investir, trabalhar aqui e agora, porque esse é o nosso objetivo. Deus nos criou por amor. Estamos aqui por amor e também para amar e para sermos felizes. Deus nos criou para a felicidade e não para o sofrimento. O sofrimento é a consequência do uso da nossa liberdade de agir. Porque todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, mas com a consequente responsabilidade das suas ações. E que todos nós prestaremos contas sim. E aí Jesus, nós sabemos que nesse reino, ele tem suas bases. É o amor, é a renúncia, é o dever e é a consciência. O amor, todo mundo tem esse grão de mostarda íncito em sua intimidade espiritual. Ele já vem se aprimorando através dos séculos e dos tempos, mas precisa crescer, precisa dar frutos sazonados de amor, beneficiando a tudo e a todos e promovendo o bem-estar em todas as relações sociais. A renúncia, que também é filha direta do amor, é darmos oportunidade a quem convive conosco, a começar dentro dos nossos próprios lares. Hoje, o que nós somos, alguém acreditou, alguém confiou e nos deu oportunidade. Sabemos que vivemos num mundo muito competitivo, mas daí não é necessário ficarmos puxando os tapetes uns dos outros e passando por cima uns dos outros. E esta renúncia é oportunidade que dá ao outro para que ele possa mostrar a sua capacidade, o seu interesse, o seu conhecimento,
Porque nós outros, se estamos mostrando tudo que podemos, porque alguém também deu essa oportunidade, porque nós não vamos também dar oportunidade àqueles que convivem conosco em todos os setores da vida. E aí nós lembramos de João Evangelista, de João Batista, o precursor, aquele que veio antes de Jesus preparar os solos dos corações para receber a semente do Evangelho, a palavra de vida eterna. Que coisa linda observar a tarefa missionária de João Batista. João tinha seus seguidores, tinha seus discípulos. Mas quando ele viu, percebeu a hora que Jesus ia iniciar o seu ministério libertador das almas, o que foi que ele fez? É preciso que eu diminua para que ele cresça. Ele tinha seus discípulos, ele tinha seus seguidores, mas ele disse: vá, acompanhe, aquele é o Messias, o enviado, o prometido, o esperado, é a ele que vocês devem seguir. E é claro, João Evangelista ainda era assim, adolescente, e eu fico a pensar, eu acho que João, ele ficou assim, não sabia se deixava João Batista, se acompanhava Jesus, mas ele insistiu e disse: vá, porque ele é o Messias que dará continuidade, que fará toda a tarefa de regeneração dos corações e da humanidade. Nós gostamos de utilizar muito assim esse exemplo de João Batista para que tenhamos esse bom senso de darmos oportunidade àqueles que convivem conosco. Todos nós temos direitos e temos deveres. Temos direito de respirar, de falar, de ouvir, de fazer o que quer que seja. Mas nós também temos os nossos deveres. E aí o nosso direito, ele termina quando começa, quando inicia o direito do nosso irmão. É só observarmos se estamos dando oportunidade para o outro falar, para o outro respirar bem, para o outro se conduzir bem no trânsito e por aí vai. Mas se tivermos dúvida, questionemos a nós mesmos. Se fosse comigo, eu gostaria que fizesse, que agisse, que pensasse assim, dessa maneira comigo, e aí sim nós teremos a resposta, porque a consciência que faz parte exatamente desta base, desta implantação do reino de Deus em nossos corações, é esse fiscal interno, e avisa quando estamos errados, porque fica aquilo repetindo, e quando a gente vai dormir, então, é uma coisa seríssima. Mas vamos ouvir a voz da consciência, corrigir enquanto é tempo. E Jesus, no seu diálogo com Tiago, que era assim muito entusiasmado com a edificação desse reino de Deus, Jesus diz a Tiago que as bases desse reino, o seu objetivo é a libertação das consciências e dos sentimentos. Agora, é claro, Jesus também conversou com ele e disse, porque como isso é assim, de fórum íntimo, é um investimento individual em cada um, vai exigir a abnegação, o sacrifício e o espírito de serviço. Esse sacrifício, tudo na vida, tudo em a natureza, a lei do progresso não é do dia para a noite. Tudo requer um tempo, até mesmo a edificação do reino de Deus em nós, assim também procede. Mas vamos acreditar, vamos investir, vamos trabalhar, que é a abnegação, sem esquecermos do trabalho. Jesus afirmou, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E nós? Vamos ou não vamos trabalhar? Precisamos sim trabalhar aqui e agora, porque tudo em a natureza está submetido à lei do progresso. O progresso do vegetal, o progresso do animal, o progresso do homem, o progresso também do nosso planeta e dos planetas. O nosso mundo, ele vai evoluindo à medida que a sua população encarnada e desencarnada vai se esforçando para ser melhor a cada dia.
E isso também vai interferir no nosso planeta Terra, que quando se desprendeu da nebulosa matriz, aquela bola incandescente, e foi passando por todo o processo de transformação até alcançar o seu resfriamento total, quando recebeu o protoplasma, como se reporta o espírito Emmanuel, vindo ali todos os seres viventes, inclusive o princípio inteligente, quando começou estagiando nos mares mornos. E continua fazendo esse processo, já passando pelo estado primitivo, planeta de prova e expiação, transitando para a regeneração, que é um mundo ditoso em relação ao mundo que estamos na atualidade. O homem ainda será de carne, sim, mas não existirá expiação, existirá a prova. Então isso já é um grande progresso. E o divino agricultor confia em cada um de nós o que é que estamos fazendo com este planeta, como é que estamos cuidando. Vai depender de cada um de nós, porque até mesmo o estado fisiológico do globo, ele mudará e vai depender de cada um. O mundo será melhor, tem até uma música na evangelização, vai depender de cada um de nós, de tudo e de todos, para que alcancemos e vivenciemos um mundo feliz. Quem é que habita um mundo feliz? Qual é a característica de um mundo superior? É exatamente a intelectualidade e também o moral absoluto que reina neste mundo. Nós também chegaremos lá, né? Eles são os mensageiros de Deus e mantêm o equilíbrio do universo. Então isso aí é estimulador para todos nós que aqui nos encontramos, porque nós sabemos que desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, e isso é motivador, é incentivador para que alcancemos sim esse objetivo, porque a casa do Pai é exatamente o universo, e as moradas são os planetas, habitados por quem? Por espíritos, mas cada planeta habitado com a sua comunidade espiritual, de acordo com o seu desenvolvimento intelecto-moral. Existem mundos mais atrasados do que o nosso, como também outros muito mais adiantados que o nosso mundo. Então, voltando à nossa parábola, mas essa árvore cresce, né, e se expande. A árvore do cristianismo, ela se expande por todos os recantos, tanto do mundo material, que é esse nosso que estamos vivendo, como do mundo espiritual. Só que um mundo interage entre outro mundo, né? Tanto é que quem tem muita mediunidade nem sabe distinguir quem é espírito encarnado e nem desencarnado. Então, cresce e expande, todos terão acesso a este código divino trazido por Jesus. E nós, como é que vamos entender esse grão de mostarda que está crescendo, que está se desenvolvendo? No Velho Testamento, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, está aí toda a base, primeiramente, da revelação divina. Essa lei é imutável, não muda nunca. E Jesus nos trouxe a segunda revelação divina, apresentando o Pai amoroso, justo e magnânimo com todas as suas criaturas, a sua solicitude naquela belíssima parábola do filho pródigo. Moisés apresentou o Deus do temor, Jesus apresentou o Pai de amor, trazendo assim, nos aproximando até da divindade, para que possamos chamá-lo de Pai em nossa intimidade. Mas uma coisa Jesus alertou, ele disse que não veio destruir a lei nem os profetas. O que foi dito através de Moisés, continuado nos profetas, Jesus não destruiu, apenas sintetizou os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está aí, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, e por aí vai.
E a doutrina espírita, o Consolador enviado por Jesus, o Messias, como denomina Kardec no livro A Gênese, que aliás é um livro excelente para todo estudioso da doutrina, vale a pena conferir. Ele também vem a seu turno, não veio destruir nada que foi dito nos profetas, dando continuidade, levantando o mesmo véu intencionalmente, esclarecendo de onde viemos. Todos nós viemos do mundo dos espíritos. Para onde iremos? Para lá. Por que estamos aqui? Porque somos alunos na escola da vida, estagiando, trocando experiência uns com os outros, estimulando-se mutuamente ao progresso. E por que sofremos? Qual a causa das nossas dores, das nossas aflições? Está exatamente, se não estiver a causa nessa existência atual, está numa existência anterior. Mas também ninguém vai ficar o tempo todo queimando no fogo eterno. Isso aqui tudo é passageiro. Ao retornarmos, não vamos ficar sofrendo, a não ser com a nossa consciência do que fizemos errado. Mas também o consolo e o conforto exatamente do reencontro com os entes queridos. E se torna maior do que todas as hortaliças, é quando está plenamente edificado em nossos corações, em nossa intimidade, em espírito e em verdade. E é aí sim, quando todos nós externaremos o Cristo de Deus através da nossa vida, das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Não é só dizer Senhor, Senhor que entraremos no reino dos céus, mas é essa vivência, essa prática, né? E também ela se torna maior exatamente neste período e deitando grandes ramos, porque todos aqueles que vêm ao nosso encontro vão se beneficiar exatamente com essa nossa modificação, com esse reino de Deus implantado em cada um. Todos serão, sim, beneficiados. Aproveitemos todas as oportunidades que nos são concedidas de sermos melhores, de ajudar, uma palavra amiga, uma oração, uma visita, um aperto de mão, o ombro. Quem já pensou na função do ombro quando estamos tristes, angustiados? O que é que fazemos? Abraçamos o outro e colocamos a cabeça no ombro do amigo. Tem até uma música que diz: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E é assim mesmo que procedemos. São todas essas oportunidades e nós não podemos esquecer de proporcionar o Evangelho de Jesus a todas as gerações, desde a mais tenra idade aos mais velhos, inclusive também aos espíritos desencarnados, que eles são evangelizados nas reuniões mediúnicas, que elas são exatamente privativas. E as aves dos céus vêm a estes ramos, são os espíritos do Senhor, que conclamam a todos nós para juntos, unidos, num único concerto, a cristianização do mundo. E essas aves dos céus nos impulsionam, nos inspiram, nos assistem, tudo junto, estimulando-se ao progresso. Todos nós somos fadados à angelitude, à felicidade, como Jesus afirmou. Então, são essas colocações do grão de mostarda, mas aí nós precisamos também meditar quais são os benefícios que pode proporcionar esta árvore do cristianismo, esta árvore do Evangelho. É exatamente o divino agricultor. Ele nos legou este código divino, esta semente desse grão de mostarda, para que possamos multiplicar. Nós também somos os discípulos do Cristo, também que continuam germinando e dando os grãos de mostarda, esse grão do Evangelho, alimentando a tudo e a todos. Vamos conclamar a todos, irmos nos caminhos, trazê-los para baixo desta árvore do cristianismo, onde todos serão fartos, onde todos serão iluminados, onde todos serão alimentados com o pão da vida, com a palavra de vida eterna. E aí
nessas nossas reflexões, nós só podemos assim incentivarmos uns aos outros, investirmos, que hoje em dia o nosso melhoramento ele é moral, o nosso testemunho é moral. Antigamente, em épocas recuadas, eles doavam até a própria vida, né? Quantos discípulos foram crucificados, decapitados, queimados? Hoje em dia é só moral. Moral é só a regra do bem proceder, é só acreditarmos e investirmos que alcançaremos sim esse objetivo. O divino agricultor, ele conta com cada um de nós, em todos os lares, todos os grãos de mostardas ali juntos, estimulando-se mutuamente para que possa dar esses frutos, beneficiando a tudo e a todos. Então, queridos amigos, queridos irmãos, lembrando aqui de Casimiro Cunha, quando ele nos diz: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e frutos de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, o mestre amado é Jesus. Que possamos cada um, mostardeiras do Senhor, darmos frutos sazonados de amor a todos aqueles com os quais convivemos no nosso dia a dia, em todos os setores da vida. E o Cristo conta conosco na cristianização do mundo. Muita paz para todos.